Bom dia, amada igreja. Bom dia. Graça e paz a todos, amém? Amém. Graças ao nosso bom Deus, estamos mais um domingo de manhã, em sua casa, em sua presença, onde nosso propósito é sempre louvá-lo, bendizê-lo e engrandecê-lo, seu santo nome, amém? Convido aos amados a colocarem em pé, para junto nós fazermos uma oração inicial. Chama aqui à frente o nosso diácono Ivon, possa sim estar fazendo essa oração, para junto nós cultuarmos ao nosso Deus. Bom dia, irmãos. Bom dia. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, nós te agradecemos em nome de Jesus, pelo Senhor estar nos agraciando, Pai, com mais um dia maravilhoso, Senhor. Obrigado por ter nos despertado para este novo dia. Obrigado também, Senhor Deus, por ter nos trazido em tua casa nesta manhã, para juntos, Senhor Deus, estarmos louvando o Senhor, bendizendo o teu nome, Senhor, e aprendendo mais de tua palavra na escola bíblica dominical, Senhor. Abençoa a tua igreja que está presente, Senhor Deus. Abençoa também a igreja, os irmãos que não puderam estar aqui, Senhor Deus. E se há, Senhor Deus, irmãos vindo para cá, para a tua casa, te peço em nome de Jesus a tua bênção também e a tua proteção, Senhor. Abençoa, Deus, tudo que vai ser realizado nesta manhã, e que tudo seja, Senhor, para a tua honra e para a tua glória. Abençoa também a dirigência, Senhor, deste culto, dando graça e sabedoria ao teu servo também, ó Pai. Em nome de Cristo Jesus, falar em nossos corações a tua palavra nesta manhã. Muito obrigado, Senhor. Fique conosco, continuamos abençoando. Em nome santo de Jesus. Amém. Muito obrigado, diácono Ivon. Meus amados, serem em pé, vamos louvar o Senhor com um cântico que tem como título Salmos 96. As suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade são diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade são diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade são diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade
estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Ainda louvando a Deus, com os amados também em pé, vamos agora entoar o cântico que tem como título Celebrai com Júbilo. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico. Saber que o Senhor é Deus, e eterna a sua bondade, e a sua fidelidade, de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Saber que o Senhor é Deus, e eterna a sua bondade, e a sua fidelidade, de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, amém. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Convido os amados agora que possam abrir suas Bíblias para junto nós lermos uma passagem que se encontra em Salmos 125, os versículos a serem lidos, versículos de 1 ao versículo 5. Salmos 125, versículos de 1 ao 5. Vamos fazer assim uma leitura responsiva. Estarei lendo os versículos ímpar e a igreja em uma só voz, os versículos pares de Salmos 125. Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Igreja. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Quanto aos que se desviam para setas tortuosas, leva-los lá, ó Senhor, justamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Amém? Os amados, poder se assentar. Vamos assim estar fazendo uma oração de agradecimento pela palavra do nosso Deus. Santíssimo Deus, muito obrigado pela tua palavra, Senhor, que é viva, que é eficaz, que tem o poder, Senhor, de transformar vidas. Que a nossa fé, Senhor, cada dia mais e mais aumente, ó Pai, para que sempre nós venhamos confiar no Senhor, para que assim nós venhamos sempre ficar firmes, Senhor, na tua palavra, e que nós venhamos ter uma fé inabalável no Senhor. Senhor, ora, ó Pai, agradecido, em nome de Jesus. Amém. Ainda louvando ao nosso Deus, nós vamos entoar agora mais um cântico, que tem como título Os que Confiam no Senhor.
que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém, Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá sem Jesus, não dá, não dá sem Jesus, não dá para ser feliz, sem Jesus não dá para ser feliz, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá para ser feliz, sem Jesus não dá para ser feliz, sem Jesus não dá. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá sem Jesus, não dá, não dá sem Jesus, não dá para ser feliz, sem Jesus não dá para ser feliz, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá para ser feliz, sem Jesus não dá para ser feliz, sem Jesus não dá. amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Essa foi a nossa primeira parte, onde nós louvamos e bendizemos o seu nome. Passa assim a palavra ao pastor Júlio César, que será trazendo a segunda parte de Deus para nossas vidas. Meus irmãos, bom dia a todos. Que a graça e a misericórdia do nosso Deus possa estar nas nossas vidas. Amém? Para juntos, como igreja do Senhor, apresentar nesse dia do Senhor uma adoração verdadeira, uma adoração que glorifique, que exalte o nome do Senhor, que hoje é o dia do Senhor. Nós viemos nesse dia, nessa manhã, para sermos edificados, sermos transformados. Estamos iniciando uma nova semana e precisamos de graça e misericórdia para continuarmos com essa missão de sermos a luz e o sal desse mundo. Antes de nós meditarmos na palavra de Deus, eu tenho um pedido de oração pela irmã Raimunda. A irmã Raimunda me passou um zap ontem. Ela não está vindo para a igreja, que semana passada ela foi lá no hospital, aí caiu lá no hospital, machucou a perna. Então ela não está podendo vir para a igreja. Sugiro até que a MCA já possa procurar a irmã para visitar a irmã, ok? E a irmã Abigail também, que está enferma. O resto eu não sei porque não vieram, tá?
Espero que seja por força maior. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias aí para Romanos, capítulo de número 12. Eu vou dar início a um pequeno estudo sobre as virtudes recomendadas na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 12. Nós vamos iniciar do versículo de número 9 ao versículo de número 21, tá? E quando for a minha vez de pregar, estou dando a oportunidade aí para os irmãos me ajudarem na pregação na Escola Bíblica Dominical. Mateus já pregou domingo passado, já levou entre outros irmãos. Quando for a minha vez, eu vou sempre meditar nesses versículos. Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 9. Quero meditar com os irmãos: vencer o mal com o bem. Romanos 12, 9, Paulo diz assim: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vinguei a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é quem retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoará brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Até aqui a nossa leitura. Vamos orar pedindo a iluminação do Santo Espírito de Deus. Querido Deus e nosso Pai, obrigado por essa primeira parte de louvor, de adoração, onde nós abrimos as nossas bocas para adorar um Deus santo, onisciente, onipotente, um Deus que é merecedor de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Agora, Senhor, nós queremos pedir a iluminação do Teu Santo Espírito, para que nesse momento fale aos nossos corações, a fim, Senhor, de sermos edificados, a fim de sermos transformados e praticantes da Tua palavra. Obrigado pela vida de cada irmão, obrigado, Senhor, pela vida de cada criança. Nós queremos orar pelos nossos irmãos que estão enfermos, a irmã Raimunda. Pedimos, Senhor, que na Tua infinita graça e misericórdia possa estar restaurando a saúde da Tua serva, para que ela possa estar bem para abençoar a igreja. Oramos pela irmã Abigail também, que o Senhor recupere a sua saúde, para que ela possa essa tarde estar com as mulheres e à noite no culto de louvor e adoração, Pai. Oramos por aqueles que estão fracos espiritualmente. Oramos por aqueles que não têm tido compromisso com o Senhor, com a Tua igreja.
que o Teu Santo Espírito possa estar incomodando para reconhecer a necessidade de congregar, de estar juntos em um só corpo, uma só alma e um só Espírito. Essa é a nossa oração, que nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Podeis assentar-se. Muito obrigado pela participação de todos. Então, o tema é vencer o mal com o bem. Pela nossa natureza pecaminosa que temos, nós temos sempre a tendência de vencer o mal, ou seja, nós sempre somos aqueles que queremos pagar com o mal. Mas isso não é possível, porque o mal, ele só é vencido quando nós pagamos com o bem. O mal, ele só é vencido quando nós pagamos com o bem. Irmãos, nós estamos diante de uma carta que é do apóstolo Paulo aos irmãos de Roma, e a partir do versículo 9 ao versículo 21, Paulo aqui, ele nos dá algumas virtudes que nós precisamos praticar essas virtudes para podermos nós termos uma vida sadia, uma vida que glorifique, que exalte e bendiga o seu santo nome. Então vou fazer alguma divisão aqui dessa perícope que nós temos aqui, que do versículo de número 9 ao versículo de número 13, nós temos a nossa responsabilidade com diversas pessoas. Do versículo de número 15 e o versículo de número 16, nós temos a responsabilidade de pagar sempre o bem com aquelas pessoas que nos fazem o mal. E do versículo 17 ao 21, nós temos a responsabilidade de sempre, mais uma vez, quando as pessoas nos fazem mal, nós pagarmos o bem. Então, nesses 3 primeiros versículos aqui, que eu quero meditar com os irmãos, que não vai dar tempo de meditar todos esses versículos, mas eu quero meditar com os irmãos o versículo de número 9, o versículo de número 10 e o versículo de número 12. Então vamos lá para o versículo de número 9. Paulo, ele vai dizer assim: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Paulo aqui traz para nós, ou descreve alguns imperativos que nós, como cristãos, precisamos ter nas nossas vidas. Ou seja, Paulo está dizendo aqui que nós devemos amar de uma forma genuína, sem hipocrisia e detestando o mal, apegando-vos ao bem. Então, Paulo vai dizer assim: o amor seja sem hipocrisia. A palavra hipocrisia no grego é uma palavra que caracteriza os autores que usavam essa palavra para fazer teatro, o qual nós conhecemos aqui o teatro, nós temos o teatro, e essa palavra no grego quer dizer exatamente isso, como se a pessoa estivesse fazendo o teatro, ou como se a pessoa estivesse fazendo aquilo qual ela não é. Quando Paulo diz assim, o amor seja sem hipocrisia, Paulo está dizendo que nós não devemos agir como se nós fôssemos um ator, né? Porque ator, quando ele está agindo, ele é aquilo que ele não é, né? Os irmãos que assistem a novela, algum filme que tem um ator, então ele age, mas ele não é aquela pessoa verdadeiramente.
Então, Paulo está dizendo que nós, como cristãos, precisamos usar ou não usar de hipocrisia. Paulo vai dizer assim: o amor seja sem hipocrisia. A palavra grega aqui, irmãos, para amor é a palavra ágape, que é o amor incondicional de Deus. E Deus, ele usa esse amor incondicional para conosco, e assim nós, como igreja do Senhor, precisamos também usar esse amor incondicional. Porque caso ao contrário, nós não usamos esse amor incondicional, nós vamos estar nos colocando na posição de hipócrita. Então Paulo diz: o amor seja sem hipocrisia. Eu quero ver com os irmãos aqui, o relógio vai ser o meu adversário. Filipenses, capítulo de número 2, eu quero trazer o exemplo, irmãos, de amor incondicional. Olha o que Paulo vai dizer aos irmãos de Filipenses, capítulo 2, versículo de número 3 a 8. Filipenses, capítulo 2, versículo 3 a 8, Paulo vai dizer: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Versículo de número 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Então aqui nós temos o exemplo de Jesus Cristo para as nossas vidas, para nós copiarmos esse exemplo de amor, de um amor sacrificial. Então Paulo está nos dizendo que nós, voltando para o nosso texto, que nós não devemos agir com hipocrisia, quando ele vai dizer: detestai o mal, apegando-vos ao bem. Irmãos, eu trago essa mensagem para os nossos corações, para nós fazermos avaliações, como é que está o nosso amor. Será que nós temos sido, ou será que nós temos trazido esse amor de forma hipócrita? Que hoje, no dia que nós estamos vivendo, muitos se dizem ser uma coisa, mas por trás é outra coisa. Paulo está dizendo: não faça isso. O amor de vocês tem que ser sem hipocrisia. Não tem que ser um amor que é revelado por meio de teatro, mas tem que ser o amor sincero. A parte B desse versículo, ele vai dizer: detestai o mal, apegando-vos ao bem. Então, ao contrário de um amor hipócrita, nós precisamos detestar o mal e vos apegar ao bem, para que assim possamos cumprir o que a palavra do Senhor diz. Então, o amor tem que ser sem hipocrisia, detestando o mal e apegando-vos ao bem. Versículo de número 10, Paulo vai dizer, ele começa novamente falando do amor, agora de uma forma diferente, quando ele diz: amai-vos cordialmente uns aos outros, com um amor fraternal, preferindo-vos em honra uns dos outros. Paulo aqui agora, ele destaca a responsabilidade das pessoas cristãs
para com os irmãos na fé, dizendo que devemos amar uns aos outros em Cristo como amamos nossa família. Essa palavra, irmãos, que muda, nós vimos aqui no versículo de número 10, o amor, eu falei que é a palavra ágape. Aqui, esse amor, ele muda, porque sai da palavra grega ágape para a palavra grega philos, que significa consideração afetuosa e a forma de derivar de Filadélfia. Lembra lá da igreja de Filadélfia? A palavra Filadélfia quer dizer amor fraternal. Paulo está dizendo exatamente isso, que o amor, ele deve ser como nós amamos as nossas famílias. Ele vai dizer: amai-vos cordialmente uns aos outros com o amor fraternal. Ou seja, o amor fraternal é o amor de família, como você tem pelo seu pai, como você tem pela sua mãe, como você tem pelos seus irmãos, é o amor familiar, porque Paulo está dizendo que esse amor é o amor bíblico, e quando nós entendemos que nós precisamos amar uns aos outros, nós vamos sempre dar honra uns para os outros. Ele vai dizer a parte B: preferindo-vos em honra uns aos outros, preferindo honra uns aos outros, sempre dando honra àqueles que merecem honra, sempre amando com esse amor cordial que transfigura a honra para com nossos irmãos. Mas, irmãos, a aplicação é: qual tem sido o amor fraterno que nós temos amado os nossos irmãos? Será que nós temos correspondido isso que o apóstolo Paulo está nos ensinando, desse amor fraternal? Irmãos, a Bíblia diz que nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos estão se esfriando. Então nós, como igreja do Senhor, nós precisamos reacender esse amor fraternal, esse amor de família, de querer estar juntos com os irmãos. Eu disse uma vez e vou repetir, que a família cristã, ela é mais importante da família secular. Vocês sabiam disso? Que a família cristã é mais importante do que da família de sangue. Sabe por quê? Porque todos nós aqui iremos para os céus e vamos nos encontrar lá nos céus. E nem todos das nossas famílias irão para o céu. Por isso que a família cristã, quando Paulo está dizendo que nós devemos amar cordialmente uns aos outros com esse amor fraternal, Paulo está dizendo que nós devemos dar valor à família espiritual que temos, porque é juntos que iremos para os céus. Mas o que tem acontecido hoje? Esse amor não tem sido evidenciado na igreja, esse amor não tem sido evidenciado no meio cristão, e muito menos darmos honra uns aos outros. Irmãos, dar honra uns aos outros é reconhecer o valor que o outro tem, é reconhecer que o outro também é filho de Deus, é reconhecer que ele faz parte da família cristã. Então Paulo está dizendo: vocês amem o amor ágape, agora vocês mudem de amor ágape, mas continue também com amor ágape, mas ame também com amor filos, que é o amor de irmãos para com irmão, e sempre dando honra uns aos outros. Mas é isso que tem acontecido na família cristã? Será que nós temos amado, irmãos? Hoje nós estamos vivendo os últimos dias e tem muitos irmãos que não amam uns aos outros.
Tem muita hipocrisia dentro da igreja. Nós precisamos tirar a hipocrisia que está nos nossos corações e colocar o amor verdadeiro de uns para com os outros. Último versículo dessa manhã. Paulo vai dizer, versículo de número 11. Ele vai dizer: no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Paulo aqui agora ele convoca a igreja para a responsabilidade em deveres espirituais, tendo em vista o perigo da vida espiritual. O apóstolo ele desafia os irmãos a se aplicarem na vida cristã. Essa expressão no zelo, quando Paulo vai dizer no zelo, não sejais remissos, implica que não devemos ser preguiçosos na vida cristã e no trabalho de Deus, antes precisamos ser fervorosos. Então Paulo vai dizer assim: no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. A palavra grega para fervoroso aqui é zon, que significa literalmente ferver. Vamos pegar aqui a ilustração das irmãs que fazem o café, né? Quando colocamos a água para fazer o café, aí começa a borbulhar, né? Começa a ferver, aí é a indicação que está bom, né? Não é assim? Sim ou não? Essa é a ideia aqui que Paulo está dizendo para nós, que no zelo nós não devemos ser remissos, mas sede fervoroso de espírito, onde se refere à vida cristã e o trabalho cristão. Então é assim que Paulo está dizendo. Mas como é que nós estamos vivendo hoje, irmãos? Irmãos, parece que os crentes estão frios. Hoje dificilmente a gente encontra aquele crente fervoroso, não quero generalizar, mas alguns estão frios espiritualmente, não tem mais fervor de servir a Deus, não tem mais fervor de trabalhar na obra do Senhor. Irmão Benaia colocou no grupo, acho que foi sexta-feira, que no mundo nós, né, com relação falando dos irmãos que não interagem com o grupo, aí diz que no mundo nós éramos assim. Nós éramos fervorosos, mas quando se trata das coisas de Deus, parece que as coisas esfriam. Paulo está dizendo: não, no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Ou seja, Paulo está dizendo que nós devemos ter um fervor para a vida cristã, um fervor para trabalhar na obra de Deus, irmãos. Paulo está dizendo: seja esse fervoroso, assim como nós éramos do mundo. Os que bebiam, passavam a noite na festa, nós éramos assim. Quando se trata da obra do Senhor, nós somos aquele crente frio. Quando chama para orar, ninguém quer orar. Irmãos, está tendo oração aqui na igreja das 7h20, cadê o povo para orar? O povo não quer vir para a igreja, o povo não quer trabalhar na obra do Senhor. Precisa ter esse espírito fervoroso que Paulo está dizendo: no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Não é o pastor Júlio, é ao Senhor. Então nós precisamos de crente fervoroso, que tenha fervor do seu coração para evangelizar, para trabalhar na obra do Senhor, para servir ao Senhor. Então Paulo aqui, irmãos, ele nos traz essas 3 primeiras recomendações. Primeiro, o amor seja sem hipocrisia. Irmão, seja verdadeiro, não minta, seja verdadeiro, não seja hipócrita, porque o que está acontecendo, muito crente hipócrita, deteste o mal, não pague o mal com o mal, mas se apegue ao bem. Paulo está dizendo que nós devemos amar cordialmente uns aos outros com amor fraternal, cuidar um dos outros.
mandar aquele WhatsApp para aquele irmão, convidar aquele irmão para almoçar na tua casa. Esse é amor fraterno que nós temos. E Paulo está dizendo: não sejais remissos, sede fervorosos de espírito. Despertamos nós que estamos dormindo, para que possamos ser esse fervoroso e as pessoas olharem para nós e ver que nós somos crentes verdadeiros, porque nós somos fervorosos de espírito. Somos fervorosos de espírito. Que Deus nos abençoe com a sua graça e misericórdia. Vamos se colocar em pé e vamos orar, pedindo a graça e misericórdia do nosso Deus. 15 com mais 10, 25 minutos. Passei o Mateus, que só foi 15, né? Querido Deus, nosso Pai, nós queremos já pedir perdão, Senhor, porque muitas das vezes temos nos colocado como hipócritas, Senhor. Muitas das vezes, Senhor, pagamos o mal com o mal. Muitas das vezes não queremos nos apegar ao bem, Senhor. Pai, nos ajude a amar uns aos outros com o amor, Senhor, ágape, que é o amor sacrificial, que é o amor incondicional, que para amarmos não devemos esperar a recompensa dos outros, Senhor. Nos ajude, Pai, nos ajude a amar uns aos outros com um amor fraterno, Senhor. Dê, Senhor, a Tua graça, a Tua misericórdia, Senhor, para que possamos, Senhor, sempre honrar uns aos outros, para glorificar e exaltar o Teu nome. Ó Senhor, coloque o fervor nos nossos corações, Senhor, para amar, Senhor, para fazer a Tua obra, Senhor. Aviva a nossa alma, Senhor, para a Tua obra, porque, Senhor, as almas estão aí e a Tua igreja muitas das vezes está parada, Senhor. Coloque esse fervor de trabalhar na Tua obra, Senhor, porque o Senhor há de recompensá-los. Pai, abençoe esse alimento, santifique, para que nenhum mal nos faça. Agradecidos estamos no nome de Jesus. Amém, Senhor.